Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à disciplina Teorias da Administração. Eu sou a professora Nicole Cerci e o foco dessa aula nós vamos trabalhar com a teoria clássica, os processos administrativos. Vimos lá atrás que o Taylor, ele se focou muito, teve aí um foco o quê? Nos movimentos, nas tarefas dos operários. Com o Fayol veio estudando também os processos administrativos e ele percebeu que a estrutura era fundamental para conseguir atender e melhorar a produtividade. Vamos contextualizar a nossa aula? Vamos apresentar a inserção da figura do gerente. Nós já vimos aí as principais características do gerente, mas nesse momento ele vai trabalhar como uma peça motriz na busca da eficiência organizacional. Eu vou trabalhar com os processos administrativos. Quais foram aí os processos administrativos que o Fayol trouxe? E além disso, eu já vou trazer como essas etapas, como esses processos podem e devem ser trabalhados na atualidade. Vamos conhecer a teoria clássica da administração, que, como eu trouxe, é o Fayol, a respeito da organização. O Fayol, ele desenvolveu o seu estudo a partir da gerência. Ele dividiu a empresa em 6 funções e destacou a função administrativa como a mais importante. Isso porque, pela capacidade da função administrativa de integrar com as demais funções. Ele incluiu aí, ele colocou a figura do gerente dentro da estrutura da empresa, uma peça-chave. Além disso, ele trouxe dentro da teoria e da administração clássico, ele definiu a teoria clássica a respeito da organização de empresa, fazendo o quê? Especialmente trabalhando com os departamentos, os níveis hierárquicos e as responsabilidades das áreas dentro da estrutura organizacional. Vai ser esse aí o que nós iremos trabalhar. Esse é o contexto dessa aula de hoje, agora trabalhando com o Fayol, trazendo a questão da estrutura. E quando você for pensar agora no Fayol, você vai perceber nessa aula muitas características da estrutura, da forma de montar a hierarquia de departamentos, nós utilizamos atualmente. Vamos ver como podemos utilizar essa teoria na atualidade? Toda organização necessita de gerentes em todas as suas áreas. Independente da área que você trabalha, independente do tamanho da sua empresa, você vai ter aí um gerente, um responsável por aquele departamento. Então, prepare-se para assumir desafios gerenciais na sua profissão. Desenvolva competências para o processo administrativo. Você vai ver como surgiu essas funções administrativas e você vai ver como nós podemos e devemos utilizar no dia de hoje. Mas, inicialmente, nós precisamos pensar em quê? O que é uma função administrativa? Como que o Fayol pensou lá atrás na função, na hierarquia, nessa questão dessa divisão que eu trouxe para você na contextualização? O papel do gerente dentro desse processo quer dizer o quê? Então, para Fayol, a função administrativa, ela é capaz de formular um programa de ações gerais, constituir o corpo social, coordenando os esforços e harmonizando os atos. Esse é o papel do gerente. E o gerente ele faz isso por meio dos atos de previsão, organização, comando, coordenação e controle. E isso ele chamou aí de funções administrativas. Então, para que tudo ocorra da melhor forma, para que todos trabalhem, para que eu alcance o objetivo que foi programado, eu divido as funções. Para que a execução aconteça da melhor forma, eu tenho funções administrativas que o gerente vai cuidar, vai ter o controle do que vem ou não acontecendo. Vamos entender por esquema? Como eu trouxe, nós temos as funções administrativas, que ele fala o quê? O Fayol ele partiu de uma abordagem sintética, global e universal de empresa. Para ele, independente do tipo de produção, independente da empresa, depende do local, é da mesma forma que deve funcionar. Inaugurando, então, uma abordagem anatômica e estrutural,
Como eu trouxe aqui, quando você vê essa figura, é uma estrutura. Ele viu a organização como um corpo, o corpo empresarial. E as atividades desse corpo eram encaixadas em 6 funções principais. As funções técnicas relacionadas com a produção de bens e serviços da empresa. Função comercial, que está relacionado com a compra e venda. Financeiro, relacionado com a procura e gerência de capitais. Segurança, a gente pode pensar o que na segurança? Relacionada com a proteção e preservação dos bens. Função contábeis, relacionada aos inventários, registros, balanços. E a mais importante, nós vamos trabalhar com a função administrativa. E ela é dividida aí em funções menores. Somente a função administrativa ela é capaz de formular um programa de ações geral, constituir o corpo aí social da empresa, coordenando os esforços e harmonizando os atos. O gerente ele vai utilizar essas funções para quê? Para conseguir alcançar o objetivo da empresa. E quais são essas principais funções, professora? Eu trouxe para você um esquema para você ver todas e depois vamos trabalhar uma por um, trazendo já para um olhar mais contemporâneo, ok? Fayol dividiu as funções administrativas em 5 funções básicas. Previsão. O que é previsão? Eu vou avaliar o futuro e eu vou avaliar o futuro dos recursos. Qual é a função que eu posso dar para o recurso? Qual que é o melhor objetivo? A partir disso, eu vou fazer a organização, que vai proporcionar tudo que é útil ao funcionamento da empresa e pode ser dividida em organização de material e organização social. O comando leva a organização a funcionar. O seu objetivo é alcançar o máximo de retorno de todos os empregados. Coordenação, eu vou harmonizar todas as atividades, todos aqueles departamentos, facilitando o trabalho e o sucesso. Eu vou sincronizar todas as coisas e ações. E o controle, eu vou verificar que vou fazer uma certificação que tudo ocorra em conformidade com o plano adotado. Então, eu preciso pensar o quê? Nesse momento, eu vou estudar a empresa como um todo, mas também por meio de parte. Então, essa é a importância de pensarmos até agora. Eu vou estudar as partes que são menores que o todo. O todo fica mais fácil quando eu divido em departamentos. Por isso que ele pensa em estrutura, o Fayol. Ele vai trabalhar com a estrutura para conseguir ver as partes. Se eu divido um objetivo a longo prazo, em pequenos objetivos, não é mais fácil esses objetivos serem alcançados passo a passo? Essa foi a importância do Fayol. Mas vamos trazer para a atualidade. Vamos trazer essas funções administrativas com uma função mais aí, trazendo sobre um olhar mais contemporâneo. Vamos ver os 2 primeiros? Planejamento e organização. Quando nós pensamos no planejamento, o que nós queremos pensar? Eu posso planejar como eu trouxe. Eu tenho objetivo. A partir do objetivo, um exemplo, eu quero aumentar 10% da minha lucratividade. Eu vou ter um objetivo que é 10%, que é o estratégico. Eu tenho um objetivo aí do meio, o tático, que é o quê? Dividir esse objetivo pelos departamentos e o operacional, que é o dia a dia, as atividades cotidianas. O planejamento, então, é esse sistema que eu trouxe agora uma pirâmide para facilitar. O planejamento, ele é a ferramenta específica para quem toma decisões e vai facilitar a ação do quê? De influenciar o futuro. É uma função pela qual é pensado o relacionamento integrado das partes do processo administrativo. O que as entradas estão fazendo no sistema? Quais são as entradas? Como elas são processadas? Quais são os resultados desses planos de ação de saída? E todas essas ações são feitas a partir do meu objetivo geral. Então, eu tenho aí o planejamento estratégico, é a alta administração, é a visão da empresa, é a forte orientação externa,
foco a longo prazo, objetivos gerais e planos genéricos. Aí, desse objetivo geral, eu vou subdividi-lo para o tático, que são os gerentes. Olha a importância da gerência para o FAIOL. Eu tenho uma visão por unidades de negócio ou departamento. Foco no médio prazo. Então, se aqui o foco era 5 anos, aqui o foco é em 1 ano. Definição das principais ações por departamento. E, por fim, eu tenho a questão do operacional, que, como eu trouxe, é o dia a dia. É como é feito aí, é a visão por tarefas rotineiras. O foco no curto prazo. Se aqui 1 ano, aqui vai ser 1 semana, 1 dia. Definições dos objetivos e resultados bem específicos. Então, eu tenho que ver que quero uma produção de 10 produtos por dia. Eu quero ver no operacional qual é a produção que eu posso fazer, qual é a forma de diminuir custos. Ah, professora, então o planejamento eu estou focada em um objetivo a longo prazo. Meu objetivo, como eu trouxe, é aumentar a produção em 10%, aumentar a minha lucratividade em 10%. Aí eu vou trazer o planejamento estratégico. Eu vou ver que em 5 anos, qual é a forma de alcançar esse aumento, quais são as etapas, o que cada um tem que desenvolver. Cada um tem que desenvolver, eu vou passar o quê? Esse objetivo para os departamentos, fazer um planejamento tático. Aí eu vou passar para o marketing qual é a necessidade, qual é o planejamento que ele precisa. Eu vou dividir esse objetivo geral em objetivos específicos menores, que é como se fosse um caminho para alcançar o meu objetivo a 5 anos. Cada departamento vai ver quais são as rotinas que ele precisa fazer. Cada funcionário vai trabalhar de que forma cada dia. O marketing, como vai lançar as campanhas? A produção, será que vai ter que mudar alguma forma de produção ou não? E aí nós estamos pensando no quê? Nesse planejamento operacional do dia a dia, da semana, das metas, das atividades rotineiras. Olha como elas precisam estar bem alinhadas para realmente eu conseguir alcançar. Se um desses planejamentos não forem feitos aí de forma coerente, eu não consigo alcançar aí o meu objetivo final, que pode ser aumento da lucratividade, de produção, abrir uma filial que seja. Então, eu tenho um objetivo específico, aí eu vou fazendo os planejamentos para alcançar esse objetivo. E a organização, professora? Quando nós pensamos na organização, eu já estou pensando em quê? Eu estou pensando em um sistema de recursos que procura realizar objetivos. A organização é um processo de tomada de decisão sobre as responsabilidades das pessoas e sobre os mecanismos de comunicação na estrutura organizacional. Então, eu tenho o quê? Tenho a entrada aí de pessoas, informação, espaço, tempo, dinheiro. Eu vou fazer uma organização. Eu tenho o meu planejamento que eu defini o objetivo. Então, ó o planejamento aqui. Tive o meu planejamento, alcancei, foquei em quais são os objetivos. A partir disso, eu vou organizar todos os recursos para conseguir alcançar esse objetivo. Então, as atividades aí, elas precisam estar organizadas, precisam organizar os recursos para executar o planejamento. E quando nós falamos isso, o que você quer dizer com essa figura, professora? Dessa forma, nós precisamos definir a divisão do trabalho, as responsabilidades, os níveis de autoridade e o desenho da estrutura organizacional. Isso nós vamos ver tudo mais para frente na nossa aula. Mas eu preciso fazer essa divisão para quê? Porque essa divisão do trabalho, ela refere-se à organização da empresa em agrupamentos de atividades. Eu estou fazendo a departamentalização. Então, eu tenho o quê? Eu tenho atividades específicas, eu preciso fazer agrupamentos, eu vou fazer a divisão do trabalho em agrupamentos de atividades. Eu estou fazendo departamentos específicos. E pode assumir configurações variadas, como eu trouxe aqui, por departamentos específicos, marketing, RH,
financeiro, territorial para as empresas que têm unidades geográficas distintas, por produto, que quer dizer o quê? Aquelas empresas que estão aí diferenciadas, seu público, né, diferente. Por o que também? Por cliente, para as empresas que distinguem seus clientes pelas suas características. Essas são as duas principais funções que nós vimos agora. Fiz o planejamento, pensei qual é o meu objetivo. Tem objetivo? A partir desse objetivo, eu vou fazer a organização. Vou dividir as atividades, vou dividir pelos departamentos, vou ver o que eu preciso fazer, como organizar a estrutura da minha empresa. E lembre que a gente está falando do FAIOL, que é estrutura, tem as tarefas que trouxe o Taylor, que ele aproveitou, mas o foco dele é nas estruturas. Fiz a organização, tenho mais três funções: execução, controle e liderança. Vamos ver agora a execução. O que a execução faz? Fiz a organização, eu vou para a organização, que é um processo pelo qual as atividades planejadas e organizadas, elas são o quê? Elas vão ser executadas. E elas dependem dos objetivos, do plano, das competências das pessoas e dos recursos disponibilizados. Dentro disso é um processo, esse processo é um sistema que as entradas são processadas e resultam nas saídas. Então vamos pensar, fiz o meu planejamento. Planejamento eu fiz o quê? Criei meu objetivo. Fiz a organização, eu dividi a estrutura em departamentos, em atividades, tudo ok? Agora eu posso ir para a execução. É quando eu vou colocar em prática o que eu fiz o planejamento. E essa execução tem que estar bem organizada para alcançar o meu objetivo. Olha como fazendo o esquema vai ficando fácil você incorporar e trabalhar essas funções administrativas. Olha como elas são complementares. Fiz a execução, vou para o controle. O que é o controle, então? O controle é o processo que demanda informações do que deve ser alcançado. O que é alcançado? Foi os meus objetivos. E de que forma as atividades organizadas? Então, depende das decisões do planejamento e da organização. Então, o controle, eu fiz o planejamento, eu consegui o quê? Quais são os objetivos que eu quero? Eu organizei a estrutura, as atividades, é o quê? Organização. Então, como eu disse, o controle, ele vai fazer o quê? Ele vai ver se a execução está de acordo com os objetivos, com o planejamento. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o estabelecimento de padrões. Quais atividades precisam ser desenvolvidas? Que forma essas atividades precisam ser feitas? A partir desse padrão, eu consigo ver o quê? O desempenho. Sei qual é o desempenho que eu quero, eu vou fazer a comparação do desempenho com os padrões. A partir disso, eu vou fazer a ação corretiva. Então, como eu trouxe, olha como é importante quando a gente vai diminuindo as etapas. Quando eu sei especificamente o que cada etapa vai fazer. No controle, isso é muito importante. Eu preciso ter padrões. Se eu quero ter 10% de crescimento, eu sei que a cada 2 anos eu preciso aumentar um tanto. Então vamos supor que eu sei que tem que ser 3% por ano. Se é 3% por ano, é o meu padrão. Será que o desempenho está acontecendo para alcançar esse objetivo? Eu vou comparar. Sim, não, no primeiro ano deu certo, no segundo ano não. Eu fiz essa comparação. Quais são as ações aí que eu preciso corrigir para alcançar aquele padrão esperado? Essa foi a importância. Mas o que liga todas essas funções administrativas é quando pensamos o quê? É a liderança. É um processo complexo e essencial para as demais funções administrativas. E é complexo por quê? Porque exige competências variadas do líder. Então, quando a gente pensa na função liderança, eu preciso ter coordenação, direção, motivação,
Até agora foi a primeira vez dentro das teorias que nós ouvimos falar em motivação e comunicação. Olha como nós estamos aí evoluindo na forma de olhar a organização, olhar os colaboradores, olhar a estrutura. E participação são exemplos dessas competências. Então, para que todas as outras lideranças, todas as outras funções aconteçam, a liderança aí dos gerentes, dos líderes, precisa estar no meio. Eu preciso saber como liderar, eu preciso saber como comunicar, qual é a função. Eu tenho um objetivo X. O líder tem que saber passar isso para os departamentos, exigir as metas. Se não, por mais que eu tenha feito um planejamento, se as pessoas não fizerem parte, não estiverem empenhadas, eu não vou conseguir alcançar o meu objetivo. Mas, professora, agora me deu uma dúvida. O que era administrar? Quando nós pensamos em administrar, nós temos que pensar que é tomar as melhores decisões por meio da realização de ações que promovam um uso adequado dos recursos, para alcançar os objetivos e resultados adequados, por meio dos 5 processos interligados, conectados e interdependentes. Então, você quer dizer que a administrar está relacionado com essas 5 funções? Exatamente. E professora, você trouxe uma coisa nova aqui então. Então, como você trouxe que a liderança precisa de todas as outras funções, eu quero dizer que todas essas funções, elas estão interligadas, conectadas e elas dependem uma da outra? Exatamente. E por que eu posso e devo pensar assim? Imagina que eu fiz um planejamento e o controle. O controle vai acontecer em todas as áreas. O líder precisa saber lidar com as pessoas, trabalhar de forma conectada. Eu preciso saber qual é o objetivo, como executar, como passar essa informação. Esse é o ato de administrar na atualidade e não é fácil. Mas quando nós conseguimos trabalhar nossas competências, como eu mostrei lá os níveis e as habilidades do gerente, quando eu consigo ver como um todo, eu consigo começar a ver o processo de forma ampla e tomar as melhores decisões. E um administrador precisa ver os cenários, precisa ver aí como ele pode lidar com tudo isso e tomar a melhor decisão. Para complementar, vamos para o próximo tópico? Vamos pensar agora nas teorias clássicas, mas trazendo a questão do Fayol e a estrutura organizacional. O que é essa estrutura organizacional? Qual que é o organograma que a gente utiliza? A comunicação você trouxe que agora é importante. Como ela está dentro dessa nova estrutura? Quando nós pensamos no Fayol, nós precisamos trabalhar, como eu já trouxe, que ele trabalha com o quê? Ele trabalha com uma abordagem sintética, global e universal da empresa. Para ele, independente do que você vai produzir, toda a forma de produção e estrutura é a mesma. Ele vai inaugurar uma abordagem anatômica e estrutural. Eu preciso pensar qual que é a estrutura para eu conseguir alcançar meu objetivo. E um resuminho que eu trouxe aqui para você. O Taylor pensava nas tarefas. O Fayol, produção em massa. O Taylor aproveitou dessas estruturas, aproveitou dessa produção em massa, das tarefas, mas ele falou, falta pensar agora na estrutura. O Fayol determinou princípios para garantir a flexibilidade necessária à prática administrativa, porque tudo em administração é uma questão de medida, ponderação e bom senso. E por que ele disse isso, professora? Lembra que eu trouxe para você que a liderança precisa saber lidar com as pessoas, saber o planejamento, controlar, executar, mandar, saber ouvir? Então, por isso que ele pensa, administrar tem que ser flexível. Você tem que ver qual é o melhor momento de passar a informação, dar feedback, receber feedback. Preciso ver um todo por meio das partes para conseguir tomar a melhor decisão. E por isso ele pensou tanto na estrutura. Eu vou dividir em estruturas menores, em departamentos, e a partir disso eu consigo alcançar o objetivo da empresa. Ficou difícil? Vamos ver o esquema para facilitar? Eu trouxe um esquema aqui que vai ajudar você a organizar.
Eu fiz a análise dos objetivos. Eu vi qual é o objetivo da minha organização. É ampliar, é produzir mais, é aumentar a produtividade. Fazendo isso, eu faço a divisão do trabalho. Eu vou dividir o trabalho, eu vou dividir em departamentos. Eu vou fazer a definição do sistema de responsabilidade. A partir dessa divisão do trabalho, eu vejo quais são as responsabilidades de cada um, de cada departamento. Eu vou definir as responsabilidades dos cargos e dos departamentos. E também eu vou fazer a definição da autoridade. Vou fazer um sistema de autoridade. Eu vou definir o número de níveis hierárquicos e amplitude de controle, definir o grau de autonomia dos ocupantes dos cargos do departamento. Toda chefia vai ter o mesmo desempenho, vai ter as mesmas autoridades, as mesmas responsabilidades. Será que para esse projeto, esse aumento, o marketing tem que saber mais ou a produção? Então, pensando, analisando os objetivos, eu vou ver isso. E, por fim, eu vou fazer o desenho da estrutura organizacional. E mais para frente eu vou trazer aí a divisão de departamentos para atender o objetivo específico. Agora, quando você pensa assim, nossa, professora, ainda ficou difícil. Eu entendi esse esquema. Mas quando nós pensamos na estrutura organizacional, eu estou pensando o quê? Num organograma. E aí fica bem mais fácil para você entender toda essa estrutura, essa estruturação da organização para alcançar o objetivo. Organograma e seu significado. Eu trouxe aqui para facilitar. Para se desenhar a estrutura organizacional, além de decidir sobre as divisões do seu trabalho, deve-se também pensar o quê? Na linha de autoridade e hierarquia e na linha de comunicação. Então, eu tenho a hierarquia, eu tenho a chefia aqui e eu tenho os departamentos. Eu vi aqui na autoridade e hierarquia a cadeia de comando. Então, eu tenho 100% de autoridade, esse aqui tem 50%, esse tem 40%, esse tem 50%. E eu tenho a linha de comunicação, que é essa linha aqui. O que é essa linha de comunicação? Eu vou definir qual é a forma de comunicação, como se relacionam os departamentos e o tipo de influência entre eles. Será que esse departamento que tem mais autoridade, ele consegue passar as informações, ele consegue o quê? Ter uma linha de comunicação melhor? Ou não? Será que na minha empresa, pela minha produção, tudo vem de cima para baixo de forma igual? Então, o organograma de cada empresa, e é específico, cada empresa tem um, vai mostrar qual que é a cadeia de comando, quais são os cargos e departamentos e como há a comunicação. Há uma comunicação direta? Não há uma comunicação direta? Essa é a importância quando nós pensamos aí no seu organograma e é fundamental que toda empresa tenha. Nós vamos ver como é importante isso até na forma de liderança, como ocorre a motivação, como ocorre a comunicação. E além disso, nós precisamos ver então o quê? Alguns modelos da estrutura organizacional. E é importante que essas configurações, elas são ideais para cada forma de trabalho, como eu trouxe. Cada um tem uma forma de trabalho, cada uma vai trabalhar de forma específica para atender os objetivos. Então, eu fiz a análise do objetivo, eu vou fazendo a divisão. Essa estrutura é formada num organograma, como eu mostrei agora, para facilitar o entendimento, para eu mostrar como acontece, que forma é na minha empresa. E tudo isso, como eu trouxe, eu preciso pensar no contexto histórico, social, geográfico, cultural da minha empresa, da onde a minha empresa está inserida. A partir disso, eu consigo pensar qual é a melhor forma de lidar com todos os colaboradores e até mais, como eu vou lidar com os stakeholders da minha empresa. Vindo isso, agora nós precisamos entender as estruturas organizacionais. Como se dão esses departamentos? Eu trouxe agora, eu mostrei o departamento de uma forma, mas será que todos são assim? Será que há diferença? E para isso eu pensei fazer um resuminho. E que nós vimos até agora? Estrutura organizacional, ela é representada por um organograma e eu acabei de trazer para vocês esse organograma ali atrás, um básico para vocês entenderem. Olha como eu já trouxe um outro diferente aqui.
Tem o dono, tem os gerentes, já tem os funcionários, tem os departamentos. Olha que como cada objetivo específico vai nos trazer o quê? A necessidade de trabalhar de uma forma diferenciada. Decide sobre as divisões do trabalho, na linha de autoridade, hierarquia e na linha de comunicação. As informações e as ordens sigam na forma e na direção certa para satisfazer os objetivos. Professora, então você quer dizer que toda empresa ela trabalha e funciona a partir de objetivos? Sim. E se eu não tiver objetivos claros, eu consigo pensar nessa estrutura no organograma da minha empresa? Não. Por isso é tão importante termos aí, nos capacitarmos e termos gestores aí qualificados, como eu trouxe lá no começo da aula. O primeiro tipo de departamento que nós vamos ver é qual? É o departamento funcional. É o mais comum, ok? O departamento aí, a departamentalização funcional, é organizada por funções ou conjunto de tarefas, sendo a mais comum até hoje em dia pela capacidade de orientar os seus elementos com clareza. Então, eu vou dividir aqui o industrial, produção, manutenção, engenharia. O marketing, o que ele vai trabalhar? Com vendas, promoção, pesquisa. Você percebe que eu tenho claramente uma divisão estrutural e de atividades, de funções? Ó, estou pensando no Taylor, quando eu divido as atividades, estou pensando no Fayol pela estrutura, ok? Finanças, administração, crédito, contabilidade, logística, compra, armazenagem e RH. Pessoas, serviços, benefícios. Então, cada departamento, ela vai ter funções específicas e ela tem uma necessidade de atender algo. Eu dividi por departamento, eu fiz uma estrutura, eu dividi as tarefas, eu dividi os objetivos. Lembra o planejamento lá, estratégico, tático, operacional? Eu tenho lá em cima e cada departamento vai ter operacional. Cada atividade vai ter... cada departamento tem o tático e cada atividade tem operacional. A próxima estrutura que nós vamos ver é a departamentalização territorial. Ela é ideal para empresas que atuam em regiões geográficas diferentes, sendo que, dentro de cada unidade geográfica, pode existir uma estrutura funcional local, como as que têm unidades ou filiais em regiões, estados ou até países distintos. Então, como eu vou ter? Eu tenho aqui a autogerência e eu tenho a divisão de São Paulo, a divisão da Bahia e a divisão de Manaus. Cada um desses pode ter estrutura diferente. Por quê? Porque eu vou depender qual é o objetivo daquela filial. Será que todos são iguais? Será que na Bahia é horizontal? Será que em São Paulo eu já tenho que fazer uma divisão mais específica? Entende? Eu tenho aí uma empresa que tem várias divisões diferentes, que atendem e produzem e fazem coisas diferentes, e por isso eu preciso ter uma estrutura funcional, que funcione da melhor forma possível para aquela estrutura. Também temos a departamentalização por produto. Ele é útil para empresas que têm um portfólio de produtos ou serviços diferenciados e necessita focar os objetivos por cada um isoladamente. Olha que interessante. Pensa em uma empresa aí que produz bebidas. Então, eu tenho aqui a divisão de sabonetes, que vamos pensar que é refrigerantes. Esse departamento aqui, essa divisão, como eu disse, também vai ter a divisão da forma que é melhor para produzir refrigerante. Aqui nessa divisão, nós vamos trabalhar com cervejas. Eu preciso ver qual é a melhor estrutura para produção e venda de cerveja. E aqui eu vou trabalhar com a água. Todas elas são focos importantes, têm objetivos, tragam lucratividades de forma parecida, mas eu preciso ver qual é a melhor forma de trabalhar cada uma delas. E a última que nós temos é por clientes. É utilizada por aquelas empresas que têm o objetivo de atender clientes com características diferentes, como, por exemplo, uma grande empresa de moda. Então, eu posso pensar aqui,
Na divisão de moda infantil, como é a forma de produção, como é a venda, quais são os valores, feminino e moda masculino. Então, eu tenho clientes com características diferentes e eu preciso fazer divisões, departamentos que vão atender aquelas características de forma consistente, da melhor forma possível. Como eu trouxe para você, cada departamento é específico. Precisa ser pensado esse organograma, essa departamentalização, para atender o objetivo da empresa. Para ficar mais claro, vamos fazer uma situação-problema? Pensando na situação, vamos trabalhar com uma empresa de eletrodomésticos. Uma grande empresa do ramo de eletrodomésticos portáteis manteve por muitos anos sua departamentalização organizada por região. Por quê? Tem 5 filiais pelo Brasil. Com o comércio eletrônico via internet, o diretor comercial observou que a empresa tem falhado na logística, não estou atendendo os meus clientes da melhor forma possível. Isso é preocupante. Então, analisando o mercado, o gerente comercial acredita que é hora de pensar em uma nova configuração para a estrutura da empresa. Por que não consegue atender com agilidade os pedidos de suas filiais e os pedidos via internet? É uma pergunta. Por que ele não está conseguindo? É uma afirmação, ele está afirmando que ele não consegue. Mas vamos pensar como pergunta. Qual é um modelo eficiente de departamentalização com a nova forma de venda da empresa? Pelo que nós vimos até agora, qual que é a forma que eu consigo explicar, que eu consigo atender, alcançar os objetivos? E olha aqui como é importante. Eu tinha um objetivo passado, tinha uma construção diferente. Tem agora a internet, tem aí um outro contexto, uma outra situação. Eu preciso o quê? Analisar o meu objetivo e reestruturar a minha empresa. Vamos resolver? Resolvendo, eu trouxe aqui uma das possíveis resolução é a departamentalização organizada por produto, pelo setor. É útil para a empresa que tem um portfólio de produtos ou serviços diferenciados e necessita focar os objetivos por cada um isolado. Professora, mas é o mesmo produto? É o mesmo produto, mas são formas diferentes. Então, eu tenho o quê? A divisão da internet. O perfil de quem compra é diferente. O perfil dos produtos talvez seja diferente. Tem a divisão da matriz, que aí é em uma cidade específica. Eu tenho a divisão das filiais. Como que eu vou fazer a logística? E por que eu pensei na departamentação por produto? Porque quando a gente trouxe a situação, o caso, eu estou pensando na logística. Então, eu posso fazer a divisão. Professora, mas é a única forma de divisão? Não é a única forma, mas pode solucionar. Se você pensar em outra, desenhe um esquema, resolva a situação-problema, pense aí como você resolveria essa situação-problema. Será que cheguei na melhor conclusão? Essa é a importância de a gente trazer esses conteúdos abstratos, conceitos, para a prática, para o nosso dia a dia e ver qual seria a melhor solução para aquele caso, para aquela análise de objetivos, ok? Vamos fazer o encerramento da aula? Encerrando a aula, nesse primeiro momento, o que nós trouxemos? Nós trouxemos o quê? O planejamento. Eu trouxe aqui para você as funções administrativas. Trouxe o planejamento. O que o planejamento faz, professora? O planejamento, eu vou trabalhar com a definição de missão, visão e valores. Formular os objetivos, programar as atividades. Isso aqui nós vamos ver mais para frente, ok? Organização, vou fazer a divisão do trabalho, designar as atividades, definir as responsabilidades, as autoridades. Direção, vou coordenar esforços, comunicar, motivar, orientar. E o controle, vou fazer a definição de padrões, monitorar, avaliar, vou fazer as ações corretivas. E, além de tudo isso, eu preciso pensar na liderança. Quando eu junto todas as funções e elas vão se relacionando, como eu vou trabalhar. E quando eu penso nessas funções administrativas, o que eu estou pensando? Eu estou pensando nas funções administrativas de forma integrada,
uma depende da outra, e isso vai levar ao quê? Isso vai levar ao ato de administrar. Como eu vou administrar? Eu administro por meio dessas funções específicas e interligadas. E mais o próximo? Metodologia científica. O método científico na administração com o intuito de garantir o melhor custo-benefício aos sistemas produtivos. Nossa, professora, mas continua isso? Exatamente. Outra coisa que a gente precisa pensar, que até hoje as indústrias elas utilizam a linha de montagem móvel em suas operações. E também, além disso, que nós já trabalhamos com as tarefas. Trabalhei com as máquinas, com a linha de montagem. Agora eu estou pensando com o FAIOL na estrutura, que é representada por um organograma. Até esse momento aqui em cima, eu pensava no homem como o quê? O homem econômico. O homem que eu só trazendo o salário para ele está satisfeito. Mas cadê o homem social? O que eu preciso trazer aí para o homem social? Nós vamos ver nas próximas aulas. Só que nesse momento eu já começo a ter uma ruptura, eu já começo a ver autoridade, eu já começo a pensar na liderança, na motivação. O que os meus colaboradores precisam? Então, nesse momento, é um momento que as teorias começam novamente a não dar conta por si só a responder o novo contexto. Motivação, comunicação, liderança. Então, eu preciso trazer novos estudos para conseguir responder esses objetivos, essas necessidades da sociedade. Para fecharmos, vamos ver o último slide. Quando nós pensamos aqui no Fayol e no Taylor, teoria clássica, teoria científica, o Fayol dá ênfase na estrutura, o Taylor nas tarefas. O objetivo dos dois é aumentar a eficiência, mas cada um trabalha de forma diferente. E como eu trouxe aqui, vimos aí, aumentamos a produtividade, a eficiência. Vamos agora como motivar eles, como liderar de forma aí a manter todo mundo satisfeito. Bons estudos e até a próxima!